Tudo bem com vocês, pessoal? Voltei novamente aqui, mais uma vez, falando sobre um tema um pouco polêmico e um tanto, digamos assim, estranho, né? É o próprio nome diz, né? Eu quero discutir um pouco sobre línguas estranhas, né? Línguas estranhas que o povo fala aí. Lembrando que eu não quero criticar nenhuma religião, não quero criticar ninguém. Eu vim aqui apenas compartilhar o conhecimento sobre o Altíssimo, sobre a palavra de Deus, que é a verdade, né? E a verdade vos libertará. Não foi eu que estou dizendo isso, entendeu? O próprio Salvador, filho do nosso Altíssimo Criador, disse isso, né? Yeshua, o Jesus Cristo que a gente conhece. O próprio Filho de Deus disse isso. Então, busque a verdade, busque o conhecimento, estude, né? Trata-se de Atos capítulo 2 aqui, que fala um trecho, né, sobre o Pentecoste, né, quando eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, né, que não falam, vocês vão ver que não tem nem essa expressão, línguas estranhas, né, porque existe uma diferença entre a palavra estranha e estrangeiro. Estranho é algo que foge do padrão, né, você pode vir conferir aí no dicionário, e estrangeiro é algo que é de outra região ou de outro país, né, só você olhar no dicionário. Até então, certo. Vamos ler aqui, né? Essa aqui é na Bíblia, nova versão internacional, mas eu vou ler também na Almeida, né? Que é aqui comumente o pessoal mais usa, né? Principalmente os cristãos, né? Então vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aqui é como se fosse o Espírito Santo, né? Agindo em cada um. Isso aqui era nos apóstolos do passado. Todos ficaram cheios de Espírito, do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, ou em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pessoal, vou dar uma pausa aqui para citar. Você tem que observar o contexto histórico. Sempre quando for ler um trecho da Bíblia, eu faço assim, eu tento me imaginar como se eu estivesse naquela época, né? Voltando no passado. Bom, aqui, pelo que a gente pode ver, naquela época, os judeus eles falavam aramaico ou era hebraico, eu não sei, eu acho que era aramaico, né? Eles não falavam grego, não falavam italiano, não falavam outras línguas, né? Inglês ou qualquer outro idioma da época, né? Latim, eu acho que inglês não tinha ainda, né? Naquela época, né? Então, ela não falavam nesses outros idiomas, né? Então, receberam a missão de pregar, né? Para os gentios, que são as pessoas de outros povos, né? Que têm outra língua, outros idiomas. Quando fala que língua, se refere a idioma, linguagens, idiomas, entendeu? Porque existem vários idiomas. E prestem atenção, se eles tinham que pregar para outras pessoas de outras regiões, então eles tinham que pregar num idioma que os outros entendessem. E como vimos aqui, muitos ficaram impressionados e perguntaram até, não, mas aquele ali, a fulano não é Galileu não, como é que ele está falando a nossa própria língua, né? Assim, trocando por palavra mais simplificada. Foi isso que eles disseram, né? Eles ficaram impressionados porque os judeus, os galileus, estavam falando no idioma deles, eles estavam entendendo, entendeu? Então eles entendiam o que eles pregavam, o que eles falavam. E tinham que ser entendido, porque a missão deles era pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, de forma que eles entendessem, né? E se convertessem ao evangelho, né? Então essa é minha humilde opinião, né? Então, como eles iam pregar numa língua, falar línguas estranhas que às vezes nem eles mesmos entendem. Aí muitos vão dizer, não, mas tem o dom de falar em línguas, mas também tem o dom de interpretar, certo? Tem até um trecho da Bíblia que fala, acho que é Coríntios, vou até mostrar aqui, que fala que aquele quando for orar, ore para falar em línguas, mas também para interpretar, ou seja, para entender, né, aquilo que foi dito. Então, a pessoa tem que saber o que está pregando, né? Entendeu? Então as outras pessoas têm que entender. E se não fossem dessa forma, hoje em dia nós aqui, brasileiros que falamos português, não teríamos conhecido a palavra de Deus, porque teve alguém que veio, traduziu do latim ou de outro idioma, do hebraico, para a nossa língua, que é o português, entendeu? Então, essa é minha humilde percepção aqui a respeito desse trechinho que a gente leu, Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 8. Leia aí na sua Bíblia.
Eu vou conferir agora na Almeida. Essa aqui é a Almeida, né? Naquele aplicativo. Fala que a chegada do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né? Essa aqui é Atos capítulo 2. No mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, né? Como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, né? Outras línguas. Mesma coisa, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não sei de onde eles tiraram essa expressão línguas estranhas, né? Eu quero que alguém me mostre aí na Bíblia, né? Procura aí na Bíblia o trecho onde fala línguas estranhas, a versão da Bíblia, aí manda pra mim, coloca aí nos comentários, né? Que eu faço a questão de ir lá pra vocês, trago um vídeo aqui, entendeu? Então a gente tem que estudar e provar nas escrituras. A Bíblia é a verdade, entendeu? Não adianta eu inventar, dizer, isso assim é desse jeito, e não sei, cara. Tá aqui, cara, tá aqui na Bíblia, cara. Leia a Bíblia é simples, é como eu falei, a Bíblia, a palavra de Deus é simples, cara. O homem é que complica as coisas, entendeu? Nós é que complicamos as coisas, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Então tá aqui, ó, falar em outras línguas. Não tem falando línguas estranhas, cara. É outras línguas, outros idiomas, entendeu? Meu amigo, tenha fé. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, eles ouviram, tá vendo? Pois aquele ruído juntou-se à multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, estava falando em vários idiomas, né? E cada um deles ali que falava idioma, né? Cada um seu idioma materno, né? Estavam entendendo o que eles estavam falando, entendeu? Então esse era o dom. Um dom de falar em outros idiomas, entendeu? Porque eles não foram para... Naquele tempo não tinha escola, né? Não tinha essas escolas que tem hoje em dia de outros idiomas aí não, entendeu? Então eles receberam esse dom pelo Espírito Santo. De repente eles, do dia para o outro, né? Digamos assim, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, entendeu? Falavam e entendiam. E as pessoas que eles falavam também entendiam a mensagem, entendeu? É dessa forma. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus, todos esses que estão falando? Como é que, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Tá vendo aqui, ó? Na própria língua em que nascemos, né? Ou seja, nós nascemos aqui no Brasil, a gente aprendeu desde pequeno a falar português, né? Quem nasce nos Estados Unidos aprende a falar inglês, entendeu? Quem nasce na Itália aprende a falar italiano. Quem nasce na Grécia aprende a falar grego, né? Cada um seu idioma materno, que nasceu, entendeu? Então são vários idiomas, várias línguas, né? Vários idiomas. Na época de Nimrod, que teve na época da Torre de Babel, que Nimrod construiu a Torre de Babel, era só um idioma falado naquela época, né? Naquele tempo até que disse que havia só uma língua, né? Ou seja, só um idioma, todo mundo falava o mesmo idioma. Aí Deus foi e criou os idiomas, né? A confusão, ele confundiu o idioma deles, então eles começaram a falar, cada um no seu idioma, e eles não entendiam o que o outro dizia, né? Que era para eles se espalharem, né? E não se juntarem para, tipo, armar contra Deus, digamos assim, né? Que eles estavam querendo criar a torre para chegar até os céus, entendeu? Então foi o próprio Deus que criou os idiomas. Então ele entende cada idioma que a gente fala, entendeu? Então não existe isso de língua estranha, língua que você fala que ninguém entende, né? Nem você mesmo entende, né? Só para dar um exemplo, eu pego aqui o tradutor, tem vários idiomas. Você pode pegar, traduzir uma expressão que você quer e traduzir para o idioma hebraico. Mas muitos podem dizer, não, mas a gente fala em língua estranha, é hebraico, é aramaico, é uma língua aí. Certo, beleza, eu não entendo nada de hebraico, vou ser sincero. Eu entendo um pouco de inglês, né? Nem muito. Entendo de espanhol, né? Nem muito. Mas francês eu já não entendo, entendeu? Italiano muito menos. Grego, ixi, piorou, entendeu? Então, a gente tem que ser humilde para entender as coisas, entendeu? Então, mas eu consegui como? Estudando, né? Estudando. Então, é dessa forma, gente, entendeu? Aqui no Google Tradutor, né, eu escrevi, e o Altíssimo seja louvado, e aqui está em hebraico, né, e você pode ouvir, né, vou botar para ouvir aqui, o primeiro em português e depois em hebraico. E o Altíssimo seja louvado. Agora em hebraico. והעליון ישתבח. Ó, tem a tradução, é hebraico, quem fala hebraico vai entender, que isso aqui que ela disse, ó, והעליון ישתבח. significa e o Altíssimo seja louvado, entendeu? Então o que você fala numa língua, seja a língua que você fala, você tem que entender, né? Chegar e falar tudo enrolado e você não entender nada e a pessoa que você falou vai entender o quê? Entendeu? Então essa língua, entre aspas, estranha, não existe, né? Na minha humilde percepção.
Porque se fosse dessa forma, eu acho que o evangelho não tinha sido pregado, não. Aí não tem chegado até a gente, não. Porque se os cristãos chegassem para pregar, falando bem ligeiro, acho que nem eles iam entender. Como é que a pessoa ia se converter ao evangelho? Como é que a pessoa ia se sentir arrependido, motivado a se batizar, a se arrepender, a se converter ao cristianismo, a seguir a Jesus, se a pessoa chegasse falando isso, sem entender nada, entendeu? Então, gente, tá na cara aí, né, cara? Tá mais explicado de que isso, melhor. Essa é a minha humilde opinião. Não tem nada contra quem segue essas diretrizes aí, né? Diretrizes, digo assim, né? Doutrinas, ou sei lá, que eles inventaram aí. Né? Mas cada um tem o seu coração, cada um tem sua mente, né? O Criador deu inteligência a cada um e cada um tem que saber usar, né? Tem gente que usa a inteligência pro mal, tem gente que usa, entendeu? Mas a gente tem que aprender a usar para o bem, né? Porque por isso que por isso que diz na palavra de Deus, vigie, né? Quando diz, cuidado com os falsos profetas que serão numerosos, né? Então, tá aí, gente, essas pessoas que vêm para complicar, confundir, melhor dizendo, né? Porque Babilônia significa a grande confusão, né? E só não ver quem não quer, tá aí escancarado, né? O povo confundindo até mesmo aqueles que são escolhidos, né? Então, gente, vamos vigiar, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu quero dizer aqui, eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Muito nem quero ser. Entendeu? Eu gosto de ser uma pessoa humilde, mas venho aqui compartilhar o conhecimento a respeito do Altíssimo, né? Então pesquisem, busquem, vou mostrar aqui mais alguns textos adicionais, para a gente se aprofundar mais. Olha aqui, pessoal, mais um texto aqui, né? O de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas, né? Diversos idiomas, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Pesquise, busque, né? Porque a palavra de Deus está aí para nos orientar, né? E nos preparar e também para fazer a gente evitar, né? De ser enganado, né? Porque eu acho, na minha humilde percepção, né, que eu acho que esse dom de línguas estranhas não existe, né? Língua estrangeira é uma, né? Falar em outros idiomas, né? E a gente tem que pregar aquilo que a gente entende para que os outros também venham a entender, né? Essa é a minha humilde opinião. Se eu aqui que falo português chegar falando todo enrolado para outra pessoa, a pessoa não vai entender nada, né? Como é que eu vou tocar o coração da pessoa para a pessoa se arrepender, para a pessoa se vir a Jesus Cristo, se a pessoa não está entendendo nada? Então eu também não. Né? Então essa é a minha humilde percepção. Dons de línguas, né? Se refere a falar em outros idiomas e foi derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos daquela época, né? Hoje em dia não existe mais apóstolo de Jesus Cristo, não, né? Os apóstolos de Jesus Cristo já morreram todos, né? Os apóstolos que tinham naquela época, né? Hoje em dia aí, né? Nem sei como é que descreve esse pessoal, mas é isso aí. Cada um, né, tá vendo aí, né? Pelas suas obras os conhecereis, né? Tá escrito. Então, analisem, busquem, orem a Deus sempre, procurem, estudem, leiam a palavra de Deus, que tá tudo aí, ó. A verdade vos libertará. Está tudo na nossa disposição. Eu coloquei para pesquisar, coloquei língua estranha. Aparecem alguns textos que falam sobre língua estranha, né, de alguns povos, mas não falam sobre aquele trecho lá de Pentecostes, não, né? Aquele trecho lá de Pentecostes, né, fala só em línguas, né? Falar em línguas. A interpretação das línguas, né? Discernimento. Então você pode pesquisar você mesmo aqui nessa Bíblia Online, é muito bom que você pode pesquisar por palavra, né? Tipo, eu quero pesquisar sobre línguas, eu digito línguas, aí começa a aparecer trecho só referente a línguas, né? É muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Quero até pedir perdão se eu falei algo aqui que alguém não gostou, peço perdão. Mas espero que vocês tenham entendido, e essa é a minha humilde opinião, que língua estrangeira é um e língua estranha é outra. E língua estranha não está na Bíblia, não naquela parte de Pentecostes, né? E é como eu falei, tem que falar em outras línguas, outros idiomas, para que os outros povos entendessem, os gentios, e que a palavra de Deus chegasse a todo o mundo, como chegou até hoje, né? E chegou até a nós, entendeu? Então teve alguém que veio traduzir para o português e trouxe a Bíblia em português para que nós possamos entender na nossa língua, né? No nosso idioma.
Se você for novo, se inscreve, curte o vídeo e compartilhe bastante. Um abraço.